Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos, à unidade 3 da nossa disciplina de governança cooperativista, dando continuidade, ao curso técnico subsequente em cooperativismo na modalidade EAD, módulo 3. Hoje nós iremos estudar os seguintes assuntos: teoria da agência, separação de propriedade e controle, Assembleia Geral, órgãos de fiscalização e compliance, cooperados, Conselho Fiscal e auditorias. Alguns desses órgãos a gente já até viu na unidade anterior. A gente vai só detalhar um pouco mais. Então, teoria da agência. Teoria da agência é a base teórica que busca analisar as relações entre os participantes de um sistema em que a propriedade e controle são designados a pessoas distintas, o que pode resultar em conflitos de interesse entre os indivíduos. A teoria da agência visa a analisar os conflitos e custos resultantes da separação entre a propriedade e o controle de capital, o que origina as assimetrias informacionais, os riscos e outros problemas pertinentes à relação principal-agente. Jansen, 76. Então, a teoria da agência ela busca o quê? Essa relação entre os participantes do sistema, da questão da propriedade e controle, designadas a pessoas distintas, e que acabam resultando o quê? Conflitos de interesses entre os indivíduos. Então, ela vem analisar esses conflitos e custos, resultantes dessa separação entre a propriedade e controle de capital. O presidente do Conselho de Diretoria deve ser eleito pela Assembleia Geral, que elege o Conselho da Administração ou, eventualmente, na primeira reunião do Conselho da Administração de Diretoria, pelos membros eleitos. Ao ser eleito, o presidente do Conselho da Diretoria assume a representação institucional da cooperativa. Dentre suas atribuições constantes no regimento interno, é recomendável que o presidente do Conselho de Diretoria assegure os conselheiros, diretores, recebam informações completas e tempestivas para o exercício dos seus mandatos, e que o mesmo monitore o processo de avaliação do Conselho de Diretoria. Então, recomenda-se, como boa prática de governança, que o presidente do Conselho da Diretoria, que é a função política e estratégica dentro das cooperativas, não acumule o cargo de executivo principal da cooperativa, que é a função executiva e gerencial, para que possa ser mitigado os riscos de conflito de agência. Aí o que a gente tem uma citação aqui? Que o conflito de agência decorre da teoria de agência, que considera conflitantes os interesses dos agentes de uma organização, os gestores e proprietários, sendo boa prática a promoção da contraposição dos interesses de curto, médio e longo prazo, por meio da segregação de funções, estratégias e executivas. A Assembleia Geral, como a gente até tinha visto na unidade 2, relembrando, é o órgão soberano da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta. Suas deliberações vinculam todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes. E a gente traz, mais uma vez, os pré-requisitos legais específicos da Assembleia, respaldado lá nos artigos 38 a 46 da Lei 5.764 de 71, e os artigos 20, 11, 12 e 14 da Lei 12.690 de 2012, juntamente com os artigos 7, 7º, 8º e 9º da Lei Complementar 130 de 2009, o qual eu já convidei vocês a dar uma pesquisadinha. Como é que acontece essa Assembleia Geral? A administração ela deve realizar esforços para assegurar a efetiva representatividade e participação dos cooperados nas deliberações da Assembleia Geral Ordinária,
ou extraordinária, conforme ali a Lei 2.690, em seu artigo 11, né? Uma vez que esse é o órgão soberano onde os cooperados exercem o direito ao voto. Esses esforços devem ir além de um simples edital de convocação, incluindo mecanismo para uma comunicação mais efetiva e que proporcione aos cooperados esclarecimentos para irem às Assembleias Gerais votar com mais consciência e comprometimento, né? Então, ali vai acabar defendendo, né, assuntos que vai beneficiar, né, a todos. As pré-assembleias. É recomendável que cooperativa realize pré-assembleia como forma de socializar as informações e prestação de contas inerente, né, à AGO e à AGE, Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, que serão realizadas tantas pelas pré-assembleias quanto forem necessárias. Se precisar mais de duas pré-assembleias, vão ser realizadas mais de duas assembleias. Então, quantas forem necessárias, vai poder ser realizadas essas pré-assembleias para prestação de conta. É uma forma de dar maior espaço aos cooperados para entenderem o processo que será discutido na AGO e na AGE. As pré-assembleias são um processo natural de amadurecimento das ideias para a tomada de decisões, servindo também para divulgação das assembleias, caso a cooperativa utilize o método de eleição de delegado. Estes devem ser eleitos aonde? Nessa pré-assembleia. Caso a cooperativa queira ter delegados, então vai ter que ser eleito dentro dessa pré-assembleia. Assembleia Geral Ordinária. Recomenda-se a disponibilização prévia da ordem do dia do edital para que os cooperados possam preparar-se adequadamente para sua deliberação. A prestação de contas deve conter, além da demonstração contábil, relatório de gestão e o planejamento estratégico e orçamentário, aprovado lá no Conselho de Administração e Diretoria. Deve-se divulgar o valor das remunerações dos membros do Conselho, da Administração de Diretoria e do Conselho Fiscal, de forma individualizada. Vale aqui ressaltar, né? Também é esperado que as cooperativas utilizem um ou mais dos canais de relacionamento com os cooperados para apresentar e promover o debate entre os candidatos proponentes à eleição do Conselho da Administração e Diretoria e do Conselho Fiscal. E aí a gente tem que seguir os pré-requisitos legais específicos lá no artigo 44 e no parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei 5.764 de 71, que vocês também podem dar uma pesquisadinha. A Assembleia Geral Extraordinária vai ser o quê? Quaisquer assuntos de interesse social podem ser matérias de deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, excluídos os assuntos de competências exclusiva da AGO. Vale ressaltar que alguns temas são privativos de assembleia de deliberação em AGE, de acordo com expressa disposição legal. Além destes, outros temas relevantes que necessitem de opinião de maior número de cooperados devem ser submetidos à Assembleia Geral Extraordinária, devendo ser previsto no Estatuto Social os limites de alçada. Então, essa Assembleia Geral Extraordinária vai ser assuntos, né, ali que não sejam de competência exclusiva da Assembleia Geral Ordinária. Tudo isso definido lá no Estatuto Social. Órgãos de fiscalização e compliance. Órgãos de fiscalização e compliance são necessários às boas práticas de governança cooperativa, para buscar o alinhamento dos interesses dos órgãos de administração aos interesses dos cooperados. Como compliance entende-se estar em conformidade com leis e regulamentos interno e externo. Na cooperativa pode atuar como órgão de fiscalização e compliance os cooperados, que é pelo exercício ativo e bem informado dos seus direitos e deveres, o Conselho Fiscal, pelo exercício de fiscalização efetiva e independente, auditoria externa e independente e auditoria interna. Então, aqui é bom vocês darem uma atenção quem que pode atuar como órgão de fiscalização e compliance. São os cooperados, o Conselho Fiscal, auditoria externa e independente e auditoria interna.
dê uma analisada nesse slide e façam essas anotações. O Conselho Fiscal. Ele é um dos mais importantes agentes de fiscalização e compliance, uma vez que é subordinado exclusivamente à Assembleia Geral e, portanto, deve estar fora do conflito de interesse entre órgãos de administração. Conforme determina a legislação aplicável, deve ser constituído em todas as cooperativas. Este conselho deve atuar de forma independente e assegurar a efetiva transparência dos negócios da cooperativa. Para tanto, deve fiscalizar os atos da administração, opinando sobre determinadas questões e fornecendo informações aos cooperados. Seus principais objetivos devem ser estabelecidos no regimento interno. Então, o Conselho Fiscal, né, vai estar ali subordinado à Assembleia Geral, né, não vai estar ali com aquela relação de conflito, né, de interesses, né, dos órgãos ali da administração, mas ele vai atuar de forma independente e assegurar o quê? A efetiva transparência dos negócios da cooperativa. Então, ele realmente vai estar fiscalizando o que está acontecendo. O Conselho Fiscal ele deve ter direito de fazer consultas a profissionais externos habilitados e independentes, contadores, advogados, auditores, especialistas em impostos, recursos humanos, órgãos de administração, de riscos e de estratégia e vários outros. O que ele achar necessário, ele vai lá também fazer essa consulta. Pagos pela cooperativa para obter subsídios em matéria de relevância. Havendo participação direta ou indireta da cooperativa em outras organizações, o Conselho Fiscal deverá observar os possíveis impactos e os níveis de riscos dessas organizações na cooperativa. O relacionamento do Conselho Fiscal e demais órgãos de fiscalização e administração. O Conselho ele deve manter relacionamento estreito com os cooperados, que vai pautar suas relações pela equidade, transparência, independência e, como regra geral, pela confidencialidade. Então, é muito importante, né, que o Conselho atue junto aos cooperados, né, para manter toda essa questão da transparência, independência e resultar ali numa questão de relação de confiança. A auditoria independente. Ela é pautada, essas relações, por uma agenda de trabalho produtiva e mutualmente benéfica. O Conselho Fiscal deve acompanhar o trabalho da auditoria independente e o relacionamento desta com os órgãos de administração. Os auditores independentes devem comparecer às reuniões do Conselho Fiscal, sempre que forem chamados a prestar informações relacionadas ao seu trabalho. A administração não poderá obstruir ou dificultar a comunicação entre quaisquer membros do Conselho Fiscal e os auditores independentes, devendo, inclusive, disponibilizar aos membros do Conselho relatórios e recomendações, emitidos por auditores independentes ou outros peritos. Então, esse vem ser o papel da auditoria independente. A auditoria interna. Ela é pautada a sua relação pelo acompanhamento do trabalho do colegiado. O Conselho de Administração da diretoria poderá determinar a existência de canais de comunicação entre a auditoria interna e o Conselho Fiscal, como forma de garantir o monitoramento independente de todas as atividades da cooperativa. Conselho de Administração e Diretoria. Manter comunicação com o Conselho de Administração por meio de relatórios e atas de reuniões. Então, a auditoria interna ela faz, né, o acompanhamento ali dos trabalhos desse órgão colegiado. E também, junto com o Conselho de Administração, determinar a existência de canais que facilite nesse processo ali de comunicação. Bom, então, chegamos, né, à finalização da nossa disciplina. E dessa unidade, a unidade 3, assim espero, né, que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa teoria das agências e possam conseguir resolver
a atividade que está no final dessa unidade. Obrigado.